Boa noite, sejam muito bem-vindos à Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. A escola está fazendo o seu trabalho via internet, porque ficamos impedidos de fazer o trabalho que fazemos desde 2013, que é presencial. Nós temos na escola um programa que é lançado no início do ano e que nós vamos cumprindo mensalmente. Só que com a pandemia tudo se modificou. Mas eu tentei seguir nesses 12 encontros, hoje é o 12º. Boa noite, boa noite. Eu tentei seguir o nosso programa. Fiz algumas adaptações, porque nós tivemos situações que me levaram a querer falar de outras questões, como, por exemplo, a parte de diversidade, enfim, algumas coisas que do mundo, né, influenciaram a escola. A escola é uma escola de exemplo vivo. Ela é voltada para buscadores de si mesmos. Pessoas que têm como objetivo esclarecer, aprender, conhecer mais de si mesmos. Agora, no início no final desse mês, nós vamos fazer a imersão, balanço de meio de ano, o que fiz e o que falta fazer. Esse é um trabalho presencial, vai de 10 às 19. A inscrição depois vocês podem fazer com a Letícia. Tem um número de vagas relativo, porque, embora o auditório seja muito grande, muito confortável, ele tem janelas, ele está todo pronto para esse tipo de trabalho. O que vai acontecer é que nós temos que manter uma distância. Então, essa distância nós vamos tentar, vamos manter de 1,5 m a 2, né? Então, as inscrições são feitas com a Letícia, e a Letícia, então, está organizando esses grupos. Falar com a Letícia, daqui a pouco ela vai botar aí o telefone direitinho, é só vocês entrarem em contato com ela. O workshop não volta agora, porque é um workshop de constelação familiar, que começa, né, às 10 e vai até às 19. É um trabalho muito longo, como eu trabalho com a constelação. Então, hoje, o que nós temos para hoje é a organização desses encontros online. Ok? Eu estou entendendo aqui que eu tenho que adicionar pessoas, eu estou adicionando, né? Enfim, espero que Ileda Seide, você está assistindo. Chame essa pessoa da tecnologia aqui. Mas dou boas-vindas a todos, né, que tenham chegado. Por quê? A escola, ela é exatamente assim. Ela não tem uma regra, mas ela pertence a algo que acontece no campo, né? No campo fenomenológico. Então, os temas são lançados e o que acontece é que os buscadores que precisam daqueles temas, esses buscadores chegam, né? Eles chegam e são muito bem-vindos. Isso quer dizer que a escola não faz nenhum tipo de pré-julgamento, não faz julgamento ético e moral, muito menos aceita qualquer tipo de preconceito. Portanto, é uma escola livre, de pensamento livre e amoroso. Tudo que acontece na escola, no meu conhecimento, longa experiência, nesse longo conhecimento, e mais também coisas que eu criei com a metodologia Exemplo Vivo, e depois com o conhecimento das constelações, né? 17 anos já se vão, desde a minha primeira formação. E
é isso tudo que envolve a escola. Mas, acima de tudo, a escola é um ambiente amoroso. Portanto, esse lugar que eu estou, né, que é da minha casa, é um ambiente preparado com muito amor. E, acima de tudo, o preparo meu. Por exemplo, vou repetir, já tenho dito, né? No dia que eu vou falar à noite, eu não trabalho durante o dia. Não, não fica bom para mim, porque eu fico o dia inteiro me conectando com o tema que for. Bom, hoje está acontecendo algo diferente, porque eu resolvi que iria fazer algo mesmo diferente. Sou uma especialista em mudanças, portanto, eu ouso mudar, né? E eu resolvi mudar. Eu hoje estou aqui completamente disponível, internamente, externamente, para que vocês façam perguntas sobre temas humanos. As perguntas de caráter muito individual, se acontecerem, eu vou deixar para responder em outro lugar, mas eu estou completamente disponível que vocês me perguntem o que vocês quiserem sobre temas humanos. Eu vou dar um certo tempo para que vocês possam formular perguntas. Eu entendo que as pessoas que estão aparecendo aqui para mim são as que conseguem fazer perguntas, que elas teriam que aparecer escritas, né? E eu continuo disponível. Seja bem-vindo, Paulo Francisco. Como a escola é palavras que andam Ana Camargo, esse silêncio eu não vou trabalhar como um silêncio de questionamento, de reflexão, né? Mas eu vou continuar falando. E acho que hoje eu posso falar sobre os buscadores. A semana que vem a escola faz 7 anos e esse tema dos buscadores sempre me interessou. E quem são os buscadores? Hoje essa palavra é muito usada, né? Deixa eu ver aqui. Oi, querida. Bom, chegou uma pergunta. Gostaria de ouvir um pouco sobre desligamento emocional amoroso em tempos de distanciamento social. É meio complicado, não é? Estamos todos restritos a um determinado lugar, às nossas casas, aos nossos quartos, aqueles que têm casa e quartos, né? E essas pessoas estão sendo obrigatoriamente obrigadas, né? Compulsoriamente obrigadas a conviver com outras, né? E o desligamento emocional amoroso, que é uma ferramenta tão importante para que eu não me confunda com o outro, do qual eu sou codependente emocional, usar isso no mesmo ambiente, trancado 24 horas em 90 dias de pandemia, às vezes é muito complicado, né? Mas é possível. Você fala, né, em tempos de distanciamento social. Sim, é possível. Se eu me colocar disposta a isso. Bom, mas eu quero falar de algo que hoje de tarde, conversando com minha filha, me veio, e falar sobre essa... Existe uma propaganda agora que é as mulheres fazerem um X vermelho na palma da mão e mostrarem para alguém se estiverem numa situação de perigo, né? Ou de abuso, ou constrangimento, ou o que seja, de bullying, de assédio, né? Eu achei muito lindo, esse anúncio se passa numa farmácia, né? Mas aí levantamos essa questão e eu estava falando como é importante, mas lembrando que para toda e qualquer mulher
que sofra, ou homem, mas principalmente as mulheres, né, que sofram qualquer tipo de assédio, resta, né, um telefone que é o 180 e resta também o 190. Mas se eu sou vizinho de uma pessoa que eu sei que sofre qualquer tipo de abuso, é claro que eu posso ligar também para esses telefones e denunciar. Na verdade, isso é uma obrigação, né? Na hora que eu percebo que alguém perto de mim está em perigo, eu posso fazer isso. Bom, tirando essa parte que todo mundo comenta, que está aumentando muito o número de mulheres que estão sendo agredidas dentro de casa, né? Mas existem também crianças agredidas, né? Muito, sendo castigadas, mesmo porque elas estão muito visíveis, né? Elas estão cansadas, trancafiadas. Isso para uma criança é bastante complicado e, portanto, fazem muitas bobagens e essas bobagens são punidas, às vezes, exemplarmente. Eu trabalho com casais. Também posso dizer, aproveitando a sua pergunta do desligamento emocional amoroso, que alguns casamentos, algumas relações afetivas, sexuais, elas vencerão a pandemia, mas outras não. É um dado de realidade. Por quê? Porque é um convívio absoluto. Não tem como eu não ver, não tem como o outro não me ver, não é? E isso tudo aparece. E quando aparece, não há como tampar o sol com a peneira. Eu tenho, por exemplo, no momento, 2 casais enfrentando essas crises, né? Então, eu digo assim, é pós-pandemia, vamos ver o que sobra, né, para esses casais. Porque se não tiver muita mente aberta, muito coração aberto, muita disposição para aceitar o outro como ele é melhor começar a praticar um desligamento, um distanciamento emocional amoroso. Não é? O distanciamento não é para que eu não veja, é para que eu veja melhor o que se passa comigo. E é muito difícil, se eu estou tão exposta ao outro, né, decorrente da própria pandemia, eu me esconder. Então, talvez seja melhor, ou talvez seja de muito bom tom, chegar e ter uma boa conversa, né? Uma conversa verdadeira, uma conversa sem manipulações e jogos de sedução, né? Para ver o que ainda sobrou. Ver o que ainda sobrou parece meio dramático, né? Mas na verdade é isso mesmo, é ver o que ainda sobrou. Às vezes, né, muitas vezes nós temos relações, relacionamentos que duram por muito e muito tempo e nós, na verdade, não vimos em que estágio esse relacionamento estava, né? O desligamento emocional amoroso é como vocês imaginem que aqui tem um morro, ok? E eu tô aqui embaixo. Aqui está o morro, eu tô aqui embaixo. Então eu só vejo a base do morro. À medida que eu vou subindo, a minha perspectiva de amplidão vai aumentando, né? Eu vou vendo tudo com outro aspecto, muito maior. E isso é também uma das situações em que pode haver o desligamento emocional amoroso. Foi bom até agora, mas agora não me serve mais. Lembrando lemas que são muito importantes. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. E, acima de tudo, eu mereço o melhor. Pouca coisa é pouca coisa. Pouco amor, amor diminuído, é amor diminuído. Não é? Então, tampar o sol com a peneira pode levar algum tempo, ainda funcionar, mas que vá resolver, não vai. Então, é melhor que eu entre na questão
e pratique um desligamento emocional amoroso antes que seja um desligamento emocional raivoso, antes que seja um desligamento emocional, sabe, irônico e feio, porque é isso que acontece. Quando eu demoro muito tempo para me desligar de uma situação que não é boa para mim. Aí quando eu vou fazer isso, eu faço aos trancos e barrancos. Não tenho mais a serenidade que eu deveria ter para dar uma boa solução. Então, desligamento emocional amoroso contempla tudo isso. Se você tem uma relação e amou esta pessoa por algum tempo, continue amando ao se desligar dela. É muito mais nobre, é muito mais honroso do que deixar tudo ser destruído e depois de se desligar emocionalmente, com esse emocional comprometido através de processos de raiva e outras coisas, ok? Uma outra pergunta, uma afirmação sobre controle e do poder superior. Como diferenciar ou lidar com o querer agir / tomar decisões em função da compulsão do controle e em tempos de pandemia, e confiar e entregar ao poder superior? Bom, você está falando de algo que me é muito caro, né? É o programa de 12 passos e o poder superior. Se você está sob o controle do poder superior, como diz o programa de 12 passos, o segundo passo diz: eu reconheço a existência de um poder superior, e no terceiro eu entrego a ele, né? Então você abre assim: sobre o controle e poder superior. Como diferenciar ou lidar com querer agir? Não tem. Não tem. É entrega. É entregar e confiar e aceitar, né? Porque se existe esse Deus, esse poder superior, tem o nome que tiver, vocês sabem que eu não tenho religião, mas poder superior para mim está aqui. E se eu me entrego a quem está aqui, eu posso calar minha boquinha, eu posso sair do controle, porque ele sabe, essa força sabe o que é melhor para mim. Então isso é uma crença, não é? É uma atitude, é uma forma de achar que existe isso. Bom, então como é que eu vou diferenciar ou lidar com o querer agir? Eu recuo, eu me recolho. Porque quando eu vejo sobre a doença da compulsão, que é o que você fala mais na frente, tomar decisões em função da compulsão do controle, né? E em tempos de pandemia que fica gravado, concordo com você, o que tem que ser feito é sair do controle. Nós compulsivos, aliás, tem a primeira palestra, a segunda, a primeira que está lá no canal do YouTube, é Ana Camargo, Escola Exemplo Vivo. Essa primeira palestra fala sobre a compulsão, não é? Uma doença muito importante que faz muita confusão na vida das pessoas. Porque nós, compulsivos, achamos que podemos controlar tudo ou quase tudo, né? E se eu não controlo é porque eu não sabia muito bem, mas na hora que eu souber eu vou querer controlar de vez. Então, como é que eu vou tomar decisões em tempos de pandemia, que eu já estou bem perturbada, que a minha cabeça, né, tá tendo muito tempo para pensar, pensa coisas boas, pensa coisas ruins, pensa coisas atrapalhadas, e se eu não estou em processo psicoterapêutico algum, se eu não estou num programa de 12 passos, porque as irmandades, as salas estão abertas virtualmente, se eu não tenho um mentor espiritual, se eu não tenho o que seja, né, com quem eu possa compartilhar e que possa me ouvir, está muito arriscado de eu fazer muita besteira, muita bobagem. Porque eu vou fazer sobre a égide de que eu sei, porque nós somos. Vamos lembrar quem são os compulsivos, nossa personalidade.
Somos prepotentes, arrogantes, orgulhosos. Portanto, nós não somos humildes. Somos o cara. Depois nós somos mentirosos, praticamos a procrastinação, empurramos com a barriga, não é? Somos manipuladores, estrategistas, articuladores. Ou seja, o que acontece? Eu tenho controle sobre tudo. É aquela frase famosa, né? Eu paro quando eu quero. Mentira, não para nada. Já perdeu logo na primeira, né? E o primeiro passo do programa de 12 passos é: admitimos que somos impotentes diante de travessão, porque aí cabe tudo, e que nossa vida se tornou incontrolável. Mas para um compulsivo dizer isso, atingir essa humildade, ele tem que se contrapor à personalidade dele. E isso nem sempre é fácil. Portanto, confiar e entregar ao poder superior, Marcele, é tipo assim: eu me ausento, eu me recolho, eu paro, eu penso, eu ouço, e aí, ouvindo a minha voz interior, né, eu vou e pratico e decido, né? Mas não é fake. Não é fazer, respirei 2 minutos, fiz e agora eu tomo decisão porque eu estou liberta ou liberada para poder tomar uma decisão. Não, não é disso que eu estou falando. É tipo, eu decido, eu mudo e seja como for. Entrego a ele. Eu vou ler um parágrafo para você sobre mudar. Com frequência, tem sido dito que a única coisa que não muda no mundo é a própria mudança. A vida está mudando continuamente, evoluindo, morrendo e renascendo. Todos os opostos têm um papel neste vasto esquema circular. Se você se agarrar à borda da roda, poderá ficar tonto. Avance em direção ao centro do ciclone e relaxe, sabendo que esse estado também passará, né? É claro, a roda está girando assim, aí eu me seguro na beira da roda, eu vou ficar girando. Agora, se eu for para o eixo da roda, eu não vou ficar tonta, não é? Então, esse é semelhante ao confiar e entregar ao poder superior. Fico no centro do vulcão com a certeza que eu vou ter a melhor intuição, a melhor ideia no tempo certo, ok? Então é isso. Sair do controle é a forma mais fácil de eu tomar as minhas decisões. Deixar para quem é maior e muito mais importante que eu. Eu espero que eu tenha respondido. Bom, temos aqui 2 perguntas da mesma pessoa. Tem sido difícil lidar com essa questão de entender as coisas sobre as quais eu não tenho controle. Como nós acabamos de falar, é muito difícil, principalmente se você se reconhecer uma pessoa compulsiva, né? Porque aí nós só entendemos o que nós queremos. Fazemos isso, né? Fazemos uma maquiagem, e aí que entra a tal mentira que eu falei, que nós somos mentirosos. Nós mentimos para nós, fazemos uma maquiagem para poder continuar com aquele tal padrão que nós achamos que tá bom, ok? Então esse controle doentio, é claro, porque é um controle que não é saudável, né? Ele fica alimentando um poder que eu já nem tenho mais, né? Como você está dizendo, como é difícil lidar com essa questão que eu não tenho mais controle. Melhor jeito, sugestão, deixa ir embora. Tudo que eu não consigo mais entender, resolver, melhorar, aperfeiçoar, é melhor eu deixar ir embora. É menos danoso. E aí eu praticar antes um desligamento emocional amoroso para ver se eu posso ficar
sem essas coisas, sem essas situações, sem essas pessoas. Mas é mais inteligente para um compulsivo como eu, por exemplo. Ok? Deixa eu ver. Sim, oi, querida. Oi, Aline. Um pouco mais sobre verticalização quando... Me perdi aqui. Um pouco mais sobre verticalização. Deixa eu ver se mais. Quando somos intuídos, mas fica na mente e fica aquele barulho. Sim, essa tá na segunda palestra e tá aqui nesse flyer, né? Eu vou tentar mostrar por aqui, se for possível. Né? Tem o mundo do espírito aqui em cima. Essa aqui é uma linda arte de Priscila Lameira, vocês sabem, sempre faço referência. E aqui está o mundo material. Quando eu estou verticalizada, eu capto perfeitamente o que vem aqui de cima, porque eu me afasto, eu me recolho. Então eu posso ouvir completamente o que esse Deus, o que essa força, o que o universo, o nome que vocês queiram dar, esse mundo das ideias platônicas, eu posso ouvir muito bem, posso pensar sobre isso, sentir e agir de acordo. Isso é a verticalização. Então eu saio desse plano sutil e vou para o mundo material realizando coisas. Mas acontece que, via de regra, nós queremos, à guisa de qualquer coisa, fazer o contrário. Eu vou agir, depois eu vou sentir, depois eu vou pensar. E isso é puro impulso, né? E o impulso é o inimigo da nossa inteligência, né? É o maior inimigo que nós temos. O maior inimigo, eu costumo dizer isso para mim e para meus pacientes. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Não precisa buscar no outro, não. Olha para você e vê o quanto você é capaz de se tornar o seu pior inimigo antes de apontar alguém, ok? A verticalização, então, é isso. Nós somos intuídos, aí quando chega na mente, a mente doentia, nossa, ainda quer ter poder, é isso que acontece. E fica esse tal barulho que você está falando. Faço, não faço, faço, não faço. Revertendo a outra pergunta. Isso não é entrega. Está distante de ser entrega. Então a melhor solução, uma dica, se recolhe para ver se você depois, retomando, você consegue ver as coisas com mais clareza, ok? Gostaria de pedir para você falar sobre ansiedade durante o isolamento social. Ah, pois é, Priscila, tá dramático, né? Essa ansiedade, por exemplo, para nós compulsivos, né? Eu já ganhei 2 quilos, as pessoas estão comendo, bebendo, cheirando, brigando, ou seja, exacerbando em tudo que for importante para cobrir o meu vazio e a minha dor, que no isolamento social fica muito mais visível. Para mim, é quase como se eu não conseguisse mais me esconder de mim mesma. O isolamento social tem trazido isso. E essa ansiedade de querer, agora eu tenho que sair, eu tenho que sair. Eu tenho uma grande amiga, que talvez ela consiga ouvir isso, que a grande necessidade ela é fazer as unhas. Sabe, uma pessoa de risco. É uma grande necessidade. Nós estamos vendo pessoas com grandes necessidades de irem ao shopping. Me diga assim, o que seria uma grande necessidade de alguém ao passear no shopping, não é? E vão. Então, essa ansiedade domina, né? E qual é a saída para ela? A saída para ela é sair de casa. E também uma ansiedade que gera porque eu estou comigo mesma. E isso muitas vezes é muito difícil. Porque na vida, né, no cenário do mundo caminhando sem pandemia, eu tenho trabalho, eu tenho coisas para reclamar, eu posso reclamar do metrô, eu posso falar.
né? Mas dentro de casa fica mais difícil. Aí eu tenho que me ver e me ver. Então, essa ansiedade eu diria para você que é normal, né? Mas diria para uma pessoa que fique muito ansiosa, e tem pessoas que ficam muito mesmo, vou sair agora e sai. Como essa minha amiga, né? Que vai fazer essa coisa importantíssima, que é fazer as unhas. Quando ela já fez na semana passada, vamos botar aí o pior, né? Então, ansiedade, se eu puder me acalmar com um chazinho, com o meu Rivotril, com o meu Lexotan, com o que seja, ou fazendo ginástica dentro de casa, usando algum recurso desses físicos, pode ser muito bom, porque com 15 minutos o meu cérebro começa a me dar endorfina e isso trabalha na minha ansiedade, na minha depressão, né? Mas se é uma ansiedade incontrolável, eu diria que é melhor que a gente aproveite esse tempo de quarentena que nos está sendo dado. Já mudei bastante a minha opinião sobre isso. Nos está sendo dado amorosamente por uma força qualquer para que nós possamos olhar para nós mesmos e sairmos disso muito melhor. Eu vejo isso em mim, eu vejo isso nos meus pacientes, né? Os que estão se dedicando a tirar a casquinha da ferida, a olhar para dentro de si de verdade e se propondo a mudar, que é aquele trecho que eu acabei de ler, eles estão se dando bem. Bom, sobre a ansiedade também quero dizer que eu gosto de fazer o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata e fico ali naquele mantra. Me ajuda, a mim me ajuda, eu pratico há muitos anos. Não entendo muito de Ho'oponopono, foi um paciente meu que me trouxe. Eu experimentei, achei que era muito bom. Então, qualquer tipo de meditação, de oração, de mantra, né, também pode vir ajudar. Mas você já trabalha com algo que é muito bom para a ansiedade, que é a arte, né? Você é uma pessoa da arte, você é uma criadora, uma pessoa criativa. Ontem mesmo eu estava falando com uma paciente que está hoje aqui na sala e eu estava dizendo, use a sua criatividade, porque a criatividade é um canal, né? Um canal em direção ao mundo, onde você pode botar essas coisas que estão doendo mais aqui de uma forma correta. Canalizar essas coisas para o mundo externo de uma forma melhor e mais correta. Eu acho que a criatividade, fazer uso da criatividade, mesmo você é uma profissão e você é ótima nisso, mas para as pessoas que não são, vão desenhar, desenhem as suas flores de criança, pintem, né? Se tem filhos pequenos, aproveitem as dicas, né, que eles nos dão e vão brincar com eles. Tudo isso ajuda a combater essa ansiedade, uma ansiedade do zero, né, que é uma ansiedade normalmente que não tem motivo. É só um estado de ansiedade e pode ajudar bastante. Eu espero que eu tenha contribuído. Quando um hábito... Ok, Priscila. Quando um hábito ou lazer vira compulsão, existe algum limite? Sim. Há uma diferença entre compulsão, né, e um usuário que tem um hábito. A diferença nossa, né, que temos a doença da compulsão para uma pessoa que é um usuário de porte de alguma coisa, é que nós temos que ter, temos que usar, temos que portar, temos que consumir. O limite é que eu não tenho limite. Não existe limite. Quando eu vejo que eu estou escravizada por algum gosto, digamos assim, por algum hábito, por algum uso, por algum consumo, eu já perdi. Agora, por exemplo, eu sou eu não sou comedora compulsiva, né? Uma das coisas que eu não sou, mas tem as outras que eu sou. Eu não sou comedora compulsiva, mas eu faço feio se for comer angu na casa de alguém.
porque eu vou comer 2, 3, 4 pratos. Eu sou um usuário de grande porte, digamos, de angu. Mas depois também, se eu sair de lá, eu não quero comer no dia seguinte. Nem no outro, nem no outro. Não tenho esse impulso, essa vontade que eu não controlo. Acima de tudo, né, um hábito ou lazer vira compulsão, é porque eu sei que eu estou repetindo. Se eu sou um comedor compulsivo e estou pedindo comida na pandemia, porque tal comida de tal lugar é excelente, é bom eu me questionar se isso está em cima da minha compulsão ou do prazer de comer um prato, ou da necessidade de comer, né? Então, é assim que é com qualquer droga lícita ou ilícita. E é sempre bom investigar, né? Investigar de verdade, com olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Boca para sentir e falar e expressar, fazer isso com verdade. Porque normalmente nós compulsivos paramos quando começamos a ver coisas que nos levam a muita dor. Eu já tenho dor, que quando eu como um barrão de chocolate melhora, eu agora vou ficar conversando com você, Ana Camargo, para ter mais vontade de comer chocolate? Porque agora você resolveu que nós temos que trabalhar a questão da minha mãe? Você percebe? Então, o que acontece é que muitas vezes esse tal hábito ou lazer vira uma compulsão. Não, ele já era uma compulsão, eu é que não queria ver. Não tem limite. Essa pergunta, existe algum limite? Só vê se você tem um vazio, uma dor, que você completa e acalma, apazigua, né? Com algo, com o uso de alguma coisa, com a prática de alguma coisa ou com o consumo de alguma coisa. E aí, essa dor vai embora. Porque o nosso cérebro está lá na palestra 1, né? Nosso cérebro tem problema. E é um problema bem complicado, hereditário, genético, não fabricamos determinados hormônios, né? Às vezes nos tratamos de uma forma inadequada por muito tempo, até que nós descobrimos que a doença é simples, ela é como o diabetes, né? E é tal coisa, você tem um filho de 8 anos que é diabetes, você senta com a criancinha e diz, aqui, querido, vou explicar para você uma coisa. Você vai para a colônia de férias da Sociedade, né, Brasileira de Endocrinologia para aprender a se auto-aplicar insulina, e você vai ser aquela criança que não vai poder comer brigadeiro, o resto da vida. E nós, compulsivos, temos essa doença que é crônica. Ela não tem cura. Então, eu me melhoro, porque eu me trato e eu melhoro, né? Mas cura não tem. Então, a qualquer momento, qualquer bom compulsivo pode recair. Pode ter 200 anos de limpo, de nunca mais ter usado e um dia recai. Ok? Eu acho que seria isso. Não existe algum limite? Eu acho que o limite é a vontade de querer ver que tem um problema e não se esconder mais. Esse é o limite. É um limite interno, ok? Bom, temos mais alguma pergunta? Quero dizer a vocês que é uma sensação bem interessante ficar olhando para uma tela, né, e imaginar quais seriam as dúvidas dessas pessoas, né, e quais seriam as perguntas que elas teriam, né? Mas talvez eu faça uma pergunta minha e responda a uma pergunta minha. E essa pergunta é sobre o medo. O medo que vem nos assolando, né?
Nós temos um inimigo invisível, nós já temos o inimigo das nossas doenças, das nossas questões, né? Mas nós temos um inimigo bem incrível, que é esse coronavírus, né? E o medo que isso traz, porque nós não sabemos contra que nós estamos brigando e lutando. E em que território, não é? Quando nós temos um país que não encontrou um caminho de verdade, científico, bom, né, medido. Depois que o Mandetta saiu, nós não temos mais noção, né? Perdemos a noção. Iria ser de perder mesmo, mas nós perdemos com muitas mortes, né? Então, quando a gente abre uma televisão e vê 60 mil mortos e mais pessoas que ainda podem morrer, isso nos afeta, né? Nos enche de medo pela insegurança, não é? E o que está acontecendo agora, e eu venho falando, a cada encontro eu ressalto, é que cada um passou a ser muito mais responsável por si mesmo. Não tem uma autoridade sanitária dizendo, ó, fica aí, achata a curva, ou vamos, se você ficar mais um mês em casa, né, existe menor possibilidade de contágio. Enfim, esse discurso do Estado, por exemplo, ou das autoridades, não é um discurso que me dê um ânimo, que me anime e que me incentive. Fica calma aí, sabe? Segura a onda. Você não tem necessidade de ir para shopping. E eu com medo, né? É interessante, porque as pessoas que ousam enfrentar, elas são inocentes porque elas não veem e não percebem o tamanho do perigo, né? Então tem um negócio assim que Deus protege as criancinhas e os ignorantes, né? E é mesmo isso que vai acontecer. Bom, tem uma observação aqui da pessoa. Eu sinto que durante algum tempo me distanciar emocionalmente das questões que envolvem o coronavírus. Sim. Não ver mais, porque é muito... Eu sou muito raivosa, eu já declarei isso, né? Eu venho melhorando ao longo dos anos, mas ainda sou. E eu acho que pode ser uma saída mesmo, não ver tanta televisão, não entrar tão a fundo, né? Porque tem televisões que só noticiam coronavírus, etc, né? E se isso for demais para você, tem que recuar mesmo, tem que se recolher, né? E uma das coisas, e uma das consequências, Priscila, é que aumenta o meu medo da letalidade, né? Eu vejo que é possível, essa coisa que dizem, até que aconteça com alguém conhecido, seu conhecido mais próximo, né? Eu acho até que é isso mesmo, mas esse medo de que eu morra também, ou alguém muito querido meu morra, né? Existe esse medo, sabe? E lidar com esse medo no dia a dia nos atrapalha. Muitas vezes nos atrapalha e atrapalha muito. E nós ficamos recuados. Mas eu acho que pode ser muito bom também não ficar ouvindo muita coisa, né? Porque é tanta controvérsia, há tantas coisas contraditórias que não há um discurso único que você possa ouvir e que tenha uma lógica e um sentido, né? Nós estamos trabalhando o tempo todo na questão das comunicações com informação e contra-informação. É isso que está acontecendo, né? Teoria da comunicação pura, informação e contra-informação. Isso tudo desnorteia, né? Nos deixa sem um norte. Então, eu acho que pode ser, sim, uma solução se distanciar dessas questões que, como você diz, que envolvem o coronavírus. Com certeza, eu acho que pode ser. Então, queridos buscadores, vocês têm mais alguma pergunta, alguma ideia, algum tema sobre o qual vocês queiram falar? Nós ainda temos um tempo.
nesse tempo que eu tenho feito de 1 hora, né? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum tema para nós falarmos aqui, eu vou encerrar falando sobre os buscadores. Quem são os buscadores? Os buscadores, essa palavra agora está até muito usada, né? Para aquelas pessoas que querem tocar o incognoscível, o que é sutil, o que é holístico, o que é espiritual, mas enfim, quero dizer o que eu chamo de buscador aqui, que são as pessoas que vêm para a escola, né? São pessoas que querem uma coisa bem simples: conhecer a si mesmo, verdadeiramente. Conhecer a si mesmo verdadeiramente. Aí chegou um negócio assim, uma pessoa agora que disse: Ana, mais um tema, culpa. É culpa mesmo que você quer saber? Medo, tá, tudo bem, eu falei. Você quer falar sobre culpa? Ah, culpa é ótimo, né? Culpa é muito bom. Se eu sou uma pessoa autorreferente, a culpa primeiro é minha. Se eu sou uma pessoa, né, que não se valoriza, não se dá o próprio valor, a culpa primeiro é minha. Se eu sou um perfeccionista que tem que fazer tudo da melhor maneira possível e eu erro, a culpa é minha. Mas acima de tudo, eu acho que acontece assim, é isso mesmo, é culpa, né? Acho que acontece assim, essas pessoas, quando crianças, elas não elaboraram muito bem a questão da culpa, ou foram muito acusadas, ou foram muito simplesmente apontadas, não é? Então, essa culpa, normalmente, de 0 a 7 anos, ela estabelece e monta as suas raízes, né? E aí tem a questão do medo que vem junto, medo de errar, e ser culpado, e ser apontado. Ou então é aquela criança que está na sala de aula, solta um pum, e aí a professora pergunta: meu Deus, quem foi? A pessoa levanta o dedo, né? Isso é uma autorreferência. Pessoas que são tão fortes no julgamento de si mesmos, que vão e atropelam, né, muitas vezes até situações, cometem sincericídios incríveis. Eu vejo às vezes cada sincericídio espetacular, né, porque elas simplesmente têm medo de ser descobertas, né? E é incrível, parece que elas sempre são, né? Tirando esses casos que a gente está assistindo aí no nosso país, que ninguém é descoberto, né? Entre aspas, as pessoas que acham que serão descobertas. Mas isso eu não posso falar muito genericamente, né? Porque eu também sei que a culpa pode ser um sentimento de muita angústia, de muita ansiedade, e pode ser um sentimento que derruba, não é? Uma pessoa que sinta muita culpa, eu diria para ela: qual é o seu valor? Começaria por aí. Que valor você tem? Com relação a tudo. Quanto você vale? E depois eu perguntaria o quanto você merece, né? E tem uma frase que ela é muito boa: eu mereço o que há de melhor. Mas se uma pessoa se sente culpada, ela não costuma realizar que ela merece o melhor. E isso é muito triste, porque a maior parte das vezes ela acertou e ela não viu, mas foi muito autoexigente, se chibatou, como eu gosto de falar, já se chibatou bastante, né? Por uma culpa que nem sempre foi culpa dela, não é? Então, quando você, sem generalizar, porque culpa é alguma coisa muito específica, eu diria para uma pessoa que vive sob a égide da culpa, que procure se investigar.
se torne um buscador de si mesmo, busque auxílio e suporte, qualquer um, terapêutico, religioso, qualquer um, que esclareça melhor para essa pessoa até que ponto ela é culpada de verdade. Sim, vou fazer um parênteses só para registrar a culpa religiosa, né? Aqui entre parênteses, chave, culpa religiosa. Que essa de todas é que eu acho mais perniciosa, né? Porque você pega algo que é uma força divina, qualquer o nome que vocês queiram dar, né? E transforma esse poder superior, esse Deus, o que vocês queiram dar de nome, no agente julgador, no juiz. E como ele tudo sabe, porque ele é o cara, não é? Ele julga. E eu acredito. Então, eu tomo muito cuidado com essa questão de culpa, porque se ela vem da religião, né, por um princípio religioso qualquer, se é alguma coisa que vai merecer uma punição divina, gente, isso não é pouca coisa. Trabalhar isso, sugiro que trabalhem com alguém ao lado de vocês, que possa dar um suporte. Porque rebater a fúria divina é como os gafanhotos que estão vindo aí, né? Tem uma profecia que diz, agora vai ter enxame de gafanhoto, né? Enfim, as pessoas viajam totalmente em muitas coisas, né? Como uma punição de um Deus mau. E não dá, eu não consigo imaginar que uma força divina qualquer que se expresse pela natureza, né, como nós vemos aqui, né, no mundo, que possa permitir que bebês nasçam, né, que cérebros sejam essas máquinas espetaculares, eu não posso admitir que esse mesmo poder vá me punir. Ou seja, o meu juiz, um juiz muito forte, não é? Um juiz exemplar, porque ele vê tudo. Imagina, né? Um juiz que vê tudo. Se é um juiz que vê alguma coisa, ainda pode dizer que o juiz errou. Mas esse juiz que tudo vê, ele pode ser um juiz muito perigoso. Então, há uma questão de fé, de crença, quando entra nesse caminho da culpa, é para a gente pensar. E eu nem vou entrar pela história, porque aí a história nos dá muitas e muitas situações e exemplos, né, de Deus mau, que vê a maldade nas entrelinhas através da minha alma e aí me culpa. Ele vê tudo, ele sabe que eu erro, claro, eu sou humano, eu erro, não é? E depois eu sou uma pessoa merecedora de punição. Isso para mim é talvez o efeito pior da culpa, quando ela é gerada por algum código. Não a lei dos homens. A lei dos homens, ok, né? Mas por uma lei divina. Quando eu sou julgada por uma entidade divina, ok? Bom, eu acho que assim nós vamos encerrando. A Letícia botou aqui onde é que estão os outros encontros, né? Estão lá no canal. Divulguem para os seus amigos. Eu continuo querendo chegar em Roraima, né? É meu sonho dourado. Um dia que eu chegar, eu dou a notícia que chegamos em Roraima, né? Porque eu acho que mais do que nunca as pessoas precisam, né, ouvir algumas palavras. As minhas palavras são as palavras que andam e eu estou disponível para colocá-las no mundo. Ok, gente? Então é isso. Bom, sem contar que eu estou muito feliz que agora temos o movimento dos entregadores. Eu tenho sempre agradecido aos entregadores, que eu os vejo aqui da minha janela, né? Eles estão reivindicando com muita justiça o poder deles, né? E realmente é muito escandaloso o que acontece, né, com eles, como trabalho.
Então, como eu sempre digo, as pessoas de frente, né, e eles fazem parte desse grupo, né? Então, a todos eles, o meu enorme e grande agradecimento, né, porque eles estão fazendo algo que poupa as nossas vidas, né, e nos ajuda. Então, a todos eles, meu maior agradecimento. E, além de todos que estão tentando colaborar, sim. Ai, que bom, uma paciente minha está dizendo que compartilhou com Porto Velho. Beleza, quero muito. Rondônia, Porto Velho em Rondônia. Já estou perto, já estou chegando mais perto, né? Então é isso, gente. Hashtag fique em casa, tanto quanto vocês possam. Controlem esses impulsos, essa ansiedade toda, né? Que vai dando, que já está todo mundo de saco cheio, 4 meses de pandemia, né? E fiquem bem, fiquem com saúde. Boas leituras, né? Boas músicas. Procurem encontrar dentro de vocês uma sementinha de alegria, né? Nós precisamos fazer isso. As inscrições para imersão, a Letícia está dizendo que tem que ser agendadas com ela. Verdade, para que a gente possa fazer uma boa utilização lá do nosso espaço, né? Então é isso, foi muito bom estar aqui mais uma vez. Fiquem bem e até semana que vem. Semana que vem vai ser tema surpresa, porque é o aniversário da escola. E talvez eu tenha que falar sobre o caminho de um buscador, né, na missão e no propósito de sua vida. Talvez seja esse o tema. Missão e propósito da vida, ok? Então é isso, gente. Beijinho, fiquem bem. Até semana que vem. Até semana que vem.